a questão, a questão da vasectomia dos pastores da Igreja Universal. Vamos falar a respeito disso, que isso é muito interessante. Se você é o líder de uma igreja e você chama um pastor da sua igreja para ir para outro país, um pastor sozinho com sua esposa, você vai ter uma despesa pequena. Porque se ele tivesse que levar os filhos, você teria, dependendo do país, você teria que ter passaportes, vacinas, né? Um monte de despesas de viagem, hospedagem. Fora que o filho doente, né? Vamos supor que a criança adoecesse e atrapalhar a viagem. Nenhum pai vai sair do país deixando seu filho doente, né? Ou ir para um país onde há doenças. E isso atrapalha também a questão da escola das crianças. Então, o homem que casa, ele fica preso, ele está dividido para a família. Então, se o homem que casa ou o homem que tem uma esposa. Por quê? Porque a natureza do homem diz que ele precisa de uma esposa. Ele pode muito bem se abster de uma esposa para servir a Deus, sozinho. Como o apóstolo Paulo fez. Ele disse, eu e Barnabé não poderíamos trazer uma irmã conosco, mas nós nos abstemos. Quer dizer que o direito deles não era retirado. Mas hoje em dia o que estão fazendo é uma maldade. Vocês fazem vasectomia e aí a gente pode te enviar para onde quiser, para onde a gente quiser, e ainda mais as questões de crianças adotadas, esse problema em Portugal. Não vou nem entrar nesse detalhe, que também a gente pode ver esse ponto aí. Mas o homem vive como casado, mas não tem as bênçãos do casamento, que seriam os filhos, porque os filhos são herança do Senhor. Então, quando o cara fala assim, eu vou me abster de filhos, essas questões justamente surgem na vida da pessoa, não por conta da igreja. Surge do pensamento mesmo da pessoa, não quero ter filho. Mas se ela faz a vasectomia, ela está dizendo, eu não quero nunca ter filho. Ele não está se preocupando de que amanhã ou depois a esposa dele pode falecer e ele precisar casar de novo e a outra esposa querer ter filhos, constituir família. E ao mesmo tempo o líder espiritual pensa, se eu mandar ele com o filho para outro país, a despesa vai ser grande. E a qualquer momento ele pode dizer assim, eu quero voltar porque meu filho não está se adaptando. Quando é só você e sua esposa, a responsabilidade passa só para você. Como é que você vai responder ao seu líder? Não, eu não quero ficar aqui. Então, geralmente a pessoa fala assim, não é que eu não queira ficar, mas é porque meus filhos não estão se adaptando. Sempre tem uma desculpa. Então, para não haver essa desculpa, eles criam essas coisas e deturpam a palavra de Deus. Porque você casa, você constitui família, você tira... imagina só, algumas esposas desses pastores não estão suportando essa ideia, não estão suportando essa ideia. Primeiro, que deveria ser uma coisa de comum acordo. Segundo, eles podem viver, hoje em dia tem métodos contraceptivos que o cara pode viver tendo relação sexual sem ter filho. Mas o líder pensa assim, não, eu mando ele para outro país, aí a hora que ele quiser voltar ele vai e faz um filho e dá a desculpa, né? Porque as igrejas se tornaram uma empresa. E essas pessoas estão aprisionadas nas mãos dos seus líderes, da sua liderança. Eles se deixam aprisionar. A Bíblia diz, não se deixe aprisionar pelo homem, não se deixe aprisionar. No calor das emoções você toma uma atitude e motivado não pela obra de Deus, é motivado por dinheiro, não é pela obra de Deus. Não é pela obra de Deus. A motivação é por dinheiro. Tudo que não provém de fé é pecado, né? Então a pessoa motivada por dinheiro, não vou fazer vasectomia, não pensa a longo prazo, não pensa que vai envelhecer, que não pensa que daqui a 10 anos ele pode querer ter um filho. A vida da gente muda. A gente não pode tomar uma decisão aqui sem se preocupar com o futuro. E as pessoas ficam assim, tem outros métodos para ter filho. Tem, mas
cara, por que a igreja quer exigir vasectomia dos pastores, a não ser por interesse pessoal da própria igreja, interesse da própria igreja, não é interesse na obra de Deus. Não é interesse na obra de Deus. Um líder espiritual, ele não tem domínio sobre... A Bíblia diz, o próprio Jesus disse, a própria Bíblia diz para os discípulos, tende cuidado das ovelhas, não como quem tem domínio sobre ela. Se eu não me engano, foi Paulo que disse isso. Não quem tem domínio sobre ela. Né? Nós não temos domínio sobre a igreja de Cristo. A igreja é dele. E esses supostos pastores, eles querem ter domínio sobre essas pessoas. Então, vamos supor, eu sou um grande pregador da palavra de Deus. Aí daqui a pouco eu começo a deturpar a palavra de Deus. Paulo diz, se eu mesmo vier pregar outro evangelho, considere maldito. Olha a atitude do líder. Se eu vier, não aceite. Não há outro evangelho além do que está posto. Ou seja, me repreenda, não aceite, me considere maldito, porque eu estou louco, como se estivesse dizendo isso. O evangelho, vocês têm compromisso com a palavra, não com o homem. O homem pode ficar biruta, o homem pode se perder. Aí você é um assalariado da igreja, né? Um pastor que recebe salário da igreja. Olha só, doutor bispo, você está pregando uma coisa errada. Doutor bispo Marcelo, você está pregando uma coisa errada. Te manda embora. Vai ter que te indenizar, né? Porque carteira assinada, mas te manda embora. Você perde tua moradia, você perde teu casa, você perde tudo que você tem, porque tudo pertence à igreja. Você está aprisionado pelo homem. Uma liderança sadia como o de Paulo, eu quero que vocês considerem o que eu estou falando, se eu estou falando alguma coisa de mim mesmo ou se eu estou falando alguma coisa de acordo com a palavra de Deus. Uma liderança como a de Paulo seria capaz de o líder se arrepender se estivesse pregando um erro. O problema é que se entende muitas vezes de que o líder, ele não tem chamado de Deus, porque quem tem um chamado de Deus nunca vai comercializar a palavra de Deus. Quem se submete a esses líderes é porque também tem a mesma ideia de interesse, né? O diabo põe no coração deles o mesmo interesse de ganhar dinheiro, não de ganhar almas. E o que acontece? Toda essa tragédia. Homens se afogam na ruína e na destruição, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Amam mais o dinheiro do que a obra de Deus. Nunca amaram a obra de Deus. Senhor, em teu nome não fizemos isso, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Nunca. Jesus não pode mentir. Ele poderia dizer assim, eu já te conheci por um tempo, mas você me abandonou. Mas ele disse, nunca te conheci. Nunca. Nunca teve parte comigo. Fez por interesse próprio. Pense no que Jesus está falando. Então, eu nem planejo pregar essas coisas, mas isso vai vindo, Deus vai colocando isso no meu coração, talvez para instruir, para as pessoas serem capacitadas a perceber isso, aonde estão levando a sua vida. Né? Perceba isso.